Meu coração é tão pequenininho, mas lá dentro dele, um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas lá dentro dele, um Deus grandão. Glória a Deus. Então, nosso coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Olha que bênção. Lica, Deus é todo poderoso, Lica. Vamos continuar a história, Lica. Eu vou dar continuidade na história. Agora você senta ali bem bonitinha para escutar, tá bom, Lilica? Tchau. Pronto, gente. Nosso Deus é grande e Ele é todo poderoso. Ele pode fazer todas as coisas. O versículo que eu falei no vídeo passado, ele estava no capítulo 18, versículo 14, a parte A. Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Olha que interessante. Isso é Deus falando. Agora vamos lá em Mateus, capítulo, no Novo Testamento. E Jesus diz assim no capítulo 19 de Mateus, no versículo 26, na parte B. Mas a Deus tudo é possível. Mas a Deus tudo é possível. Que Deus é esse que a gente serve, que para Ele não há nada impossível, que é tudo possível. Aquilo que parece difícil para você, entrega nas mãos do Senhor. Nós devemos entregar nas mãos do Senhor, porque Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. Criança, eu não sei o que passa na sua cabecinha, se muitas das vezes você se entristece com alguma coisa te faz mal. Saiba que Deus é contigo. Deus é o Deus do impossível. Deus, Ele cuida de você, tá bom? Vamos lá na história que está no capítulo 18 de Gênesis, do 1 ao 33. No vídeo anterior, eu contei a história do capítulo 18 ao 17. Só que acontece, peraí, gente, capítulo 18, do 1 ao 12, lembrando, do 1 ao 12, e aí eu falei o versículo, haveria alguma coisa impossível ao Senhor, que foi no versículo 14, do mesmo capítulo. Só que hoje eu vou dar uma recapitulada, porque estudando a passagem bíblica, eu vi algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, amém? Então vamos lá. Então a nossa história de hoje, ela encontra-se em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Velho Testamento, né? Capítulo 18, do 1 ao 33. Vamos lá. Como já falei os dois versículos chaves na qual o Senhor colocou no meu coração. Lembra que Deus prometeu um filho para Sara.
E Sara passou na frente de Deus, né? Sara fez da maneira dela e teve quem? Ismael, que Abraão teve com Agar. Porque era um costume daquela época, assim, era uma coisa que naquela época podia-se o homem ter mais que uma mulher. E... desculpa, gente. E aí vai passou-se um tempo, olha o que aconteceu. 3 anjos visitam Abraão. E um deles era o próprio Senhor. Lendo a Bíblia, eu aprendo que foi o próprio Senhor que estava ali. Entendeu? E olha, vocês lembram que eu disse o quê? Que Abraão, ele encosta o rosto no chão. E aí ele faz o quê? Ele chama eles, aí ele vai os servir. Lembrando que aqui, ó, Abraão estava na porta da tenda dele, ó. Ele estava na porta da tenda e a Bíblia diz que estava quente naquele dia, provavelmente era uma tarde, né? Que pela manhã a gente sabe que tem, né, mais frios, mais fresquinho, vamos dizer assim. E ele se prostra por reverência. E ele vai rapidamente os servir, ele serve água, serve, olha, leite, eu lembro que eu falei da coalhada, aí serve carne para eles e eles se alimentam. E aí o próprio Senhor que estava ali, ele pergunta: onde está Sara? Onde está Sara? E disseram-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ela está na tenda. E ele diz assim: certamente quando tornar a ti e a tua mulher terá um filho. E sabe o que aconteceu? A Sara, ela ri, gente. Ela acha graça, porque eles já eram de idade, né? Aí ela riu consigo mesma, mas como pode, né? Eu tão de idade assim, meu esposo já velhinho também, como a gente vai ter filho? Mas sabendo que Deus é o Deus do impossível, mas a Deus tudo é possível. Essa palavra que diz, é Deus e Jesus dizendo, né, gente? E aí, o anjo disse para ela assim: por que você riu? Por que você riu, Sara? Ela: eu não ri. Aí ele falou assim: você riu? Sim, Sara. Olha, gente. E aí levantaram todos, o Abraão junto, e eles foram para a banda de Sodoma. Olha que Sodoma e Gomorra. Eles foram olhar, gente, naquela banda lá, visualizar. E aí lá tinha muita gente. Saiba de uma coisa: infelizmente Deus, ele conta tudo para, felizmente dessa parte, porque ele conta tudo para Abraão, né, o que ia acontecer, porque aquele povo estava em tanta desobediência, imoralidade, injustiça. Aquele povo fazia coisas absurdas e Deus não estava se agradando. Deus observava tudo, ele via tudo. E Deus diz para Abraão que ali ele tinha terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, gente. Porque eles andavam todos perdidos. Os pecados eram graves. Quanta gente, né? E aí, 2 dos anjos, ó, vão para a banda de Sodoma. Esses 2.
E quem fica? O próprio Senhor conversando com Abraão. E ele conversa, fala tudo o que ia acontecer, que ele ia destruir aquelas cidades, ia destruir aqueles lugares, porque não se agradava. E aí Abraão se compadece, olha o que ele faz. Ai, desculpa, gente. Ele intercede pela cidade e pela família de Ló. Lembra da família de Ló? Ele escolheu ir para Sodoma. E ele morando ali, ele e sua família, o que acontece? Ele seria destruído junto. E Abraão lembra. E Abraão era uma pessoa amorosa, uma pessoa que adorava a Deus. Então ele provavelmente tinha um coração bom, que o Senhor é com ele. Então ele começa a interceder. Olha, gente, ele intercede a Deus por aquelas pessoas. E então, enquanto os visitantes estão indo, eles estão conversando, Abraão pergunta para Deus, para o próprio Senhor que estava ali, pergunta para ele assim: Senhor, se tiver 50 naquela cidade, você não destruiria por amor essas pessoas? E o que acontece? Deus diz que perdoaria aquelas pessoas, que ele perdoaria. E aí Abraão continua, né? Se ele não vai destruir por causa de 50, aí ele falou: e por 45? Se tiver 45 pessoas, você deixaria, né? Não destruiria essas cidades, essas pessoas, né? Porque destruindo a cidade, automaticamente as pessoas, né, morreriam. E aí Deus diz: eu perdoaria. E se tiver 40? Deus diz: eu perdoaria também. E se tiver 30? Eu perdoaria. Se tiver 20, perdoaria também. E aí, finalmente, Abraão diz: não fique zangado, Senhor. Mas é que eu vou falar de novo. Se houver 10, e Deus diz: eu perdoaria por amor a esses 10. Quando o Senhor acabou de falar, o Senhor foi embora e Abraão foi para casa, para sua tenda, retornou. Crianças, irmãos, saiba que Deus é todo poderoso. O amor de Deus é tão grande, mas tão grande, que ele enviou o seu Filho Jesus por amor a nós, por amor a nossas vidas. Que amor é esse? Ele enviou o seu único filho para morrer pela humanidade. Olha, ele cuida de cada um de nós, ele tem zelado por nós. Até quando você dorme, ele zela por ti. Então, nesse momento, olha o agir de Deus. Deus diz o quê? Que não destruiria as pessoas daquele local se tivesse pessoas direitas naquele lugar. Mas Deus olhava e não via ninguém. E Abraão intercedia ali porque ele lembrou que tinha a família de Ló. O Ló morava ali. E logo no vídeo que virá, vocês vão ver o que vai acontecer com essas pessoas, ok? Que Deus continue abençoando as suas vidas, em nome de Jesus, amém? Beijos e fique na paz.